Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa, mais uma reunião pública. Hoje temos a grata satisfação de receber a nossa irmã Ana Veloso, trabalhadora voluntária da Federação Espírita Pernambucana, trazendo para nós o tema A Vida Futura. Antes do início da nossa atividade, para a nossa harmonização do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 109, acharemos sempre. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. Lucas, capítulo 11, versículo 10. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior, que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se, desconfiados, dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má-fé a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram, efetivamente, além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas, chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procurarmos. Bela lição para a nossa reflexão da noite. Para o início das nossas atividades, vamos fazer agora a nossa prece. Elevemos o nosso pensamento ao alto e roguemos: querido Mestre, querido mentor e irmão Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrires as portas de tua casa para nós, para mais um momento de reflexão, de estudo, de conhecimento, que certamente utilizaremos para nos auxiliar nessa nossa jornada evolutiva. Que o nosso Mestre Jesus nos ilumine, que a espiritualidade maior auxilie a nossa irmã que fará uso da palavra, que possamos hoje sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos, com a graça e as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe, nos proteja, abençoe essa nossa casa e todas as casas co-irmãs que trabalham na divulgação do Evangelho. Que assim seja. E agora, passo a palavra à nossa querida irmã, Ana Veloso. Pode ficar à vontade.
E agora? Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao convite dos irmãos aqui do Moacir. Todas as vezes que eu venho para cá, eu fico feliz, porque sempre é um desafio. E os temas que me são solicitados também. Eu sou também, junto com vocês, uma aprendiz da doutrina espírita. Estou aqui também nesse lugar. E todas as vezes que eu venho, eu digo que as lições são primeiramente para mim, para que eu possa estudar, para que eu possa refletir e trazer para vocês uma contribuição a partir dessas reflexões, com base no Livro dos Espíritos, com base no Evangelho segundo o Espiritismo e com base em outras obras que são obras da doutrina. Dizer para vocês que esse tema da vida futura é um tema que sempre vem à tona quando a gente pensa que para onde vamos, né? Muitas vezes as pessoas frequentam ou buscam as casas espíritas para saber o que vai acontecer com elas quando despojarem do corpo material. Muitas vezes, desculpem, alguns procuram as casas espíritas para saber o que vai acontecer no futuro. Muitas vezes, alguns procuram porque se sentem de alguma maneira atormentados, tristes, desalentados. E outros também procuram porque querem aprender, estudar e querem entender os dilemas da vida, do presente, do passado e do futuro. E hoje a gente está aqui para trazer algumas questões sobre a vida futura. Mas quando a gente pensa nesse tema, a vida futura, a gente já parte do princípio que é defendido pela doutrina espírita, que é ciência, é filosofia e é também uma doutrina, digamos assim, religiosa, de que se a gente parte do pressuposto do tema a vida futura, é porque existe uma vida futura. Mas quem está dizendo que a vida futura existe, não sou eu. Tá certo? São todas as obras que foram decodificadas por Allan Kardec, que são as obras doutrinárias que trazem para a gente, junto com outras posteriores de outros espíritos, que são psicografadas por diversos médiuns, que trazem para a gente que a morte não existe. E aí quem está chegando aqui pela primeira vez, por favor, quem nunca veio, quem nunca assistiu, pode dizer? Seja bem-vindo. E aí a pessoa chega pela primeira vez numa casa espírita e escuta da minha boca, a morte não existe. Mas como é isso? Todo mundo não vai morrer? Mas o Espiritismo vem mostrar para a gente que a morte temida por séculos, a morte como algo que vai nos levar ao nada, que vai nos colocar numa situação de negação ou de não existência, essa daí não existe. Por quê? Porque nós nos perguntamos muito, e até no livro Céu e Inferno, e também no Obras Póstumas, que aqui são reflexões de Allan Kardec, tem algumas perguntas que nós sempre nos fazemos. Eu imagino que todo mundo, uma vez na vida, pergunta assim, para nós mesmos, né? A gente fica nessa reflexão aqui. Isso aqui é bem interessante.
como seremos na vida futura? Que pode ser um outro mundo, por exemplo. Seremos seres concretos ou abstratos? Teremos um corpo material ou não teremos um corpo material? Teremos uma forma, uma aparência? Se nada tivermos de material, como poderemos experimentar sofrimentos materiais? Será que vai ter isso na vida futura? Se os felizardos nada tiverem que fazer, a ociosidade perpétua, em vez de ser uma recompensa, vai ser um suplício. Porque também existem tantos mitos sobre a vida futura, sobre o além-túmulo, quando a pessoa morre, quando desencarna, que um deles é de que a gente vai para um local muito bom e vai ficar lá tranquilamente, sem nada para fazer, ou então vai para um lugar muito ruim, onde vai ser torturado. Muita gente ainda pensa nisso. Eu, inclusive, que venho de outras formações religiosas, eu ainda, quando eu era jovem, adolescente, até conhecer e adentrar a doutrina, que eu devo ter adentrado com uns 15, 16 anos, mas eu não vou dizer minha idade agora, mas vocês devem já imaginar. Então faz muito tempo, eu ficava pensando, será que eu vou para aquele local onde há ranger de dentes, dor, penas eternas, ou será que eu vou para aquele onde os anjinhos tocam harpa? Né? E aí, vem aqui essa pergunta. Se os felizardos nada tiverem que fazer, a ociosidade perpétua, em vez de ser uma recompensa, será um suplício, a menos que se admita uma situação de um eterno topor, onde estaremos, né, após o desencarne, no eterno topor, que também não é mais atraente do que a ociosidade. Então, a doutrina espírita vem dizer que nem tem esse excesso e também não tem o outro lado. Vamos pensar sobre isso, né? E aí, gente, nesse livro das obras póstumas, Allan Kardec diz o seguinte: a vida futura deixou de ser um problema, uma preocupação para aqueles que ficavam pensando que tudo se acaba quando há o desencarne. É um fato constatado pela razão e pela demonstração para quase toda a totalidade dos homens. É lógico que há pessoas, e a gente respeita todas as crenças, né? A gente está numa casa espírita, a gente está aqui no estudo espírita, mas a gente respeita todas as crenças e respeita inclusive quem não acredita, né? Nós não estamos aqui para obrigar ninguém a acreditar, mas nós estamos aqui para trazer uma reflexão à luz da doutrina. Então, dessa maneira, para nós, a vida futura é um fato consumado. Para nós, que temos a certeza de que existe a vida futura, inclusive outros mundos habitados, porque o Mestre Jesus já nos orientou sobre isso, e eu chego lá, a gente entende que a gente está tratando de um princípio. A vida futura é um princípio para a doutrina espírita. E temos que examinar como esse princípio ele tem uma influência sobre a ordem moral e sobre a sociedade. Ou seja, quem acredita na vida futura, como eu, como algumas de vocês, talvez tenha uma confiança tão grande no futuro que perca o medo
de se separar definitivamente das pessoas amadas e queridas, de deixar esses entes queridos no plano material da terra, e subir ou ir para outro lugar, para outro mundo, para outro plano, porque muita gente teme isso. Quando eu for, vou deixar meus entes queridos e nunca mais eu vou encontrar com eles. Eu não quero ir, porque eu não quero me separar daquelas pessoas que eu amo, da minha família, meus amigos, da família do coração, não é? Então, esse temor a gente perde quando a gente acredita que a morte não existe. Que a reencarnação, ou seja, a possibilidade da gente ter outra chance nesse plano ou em outro, é real. E que a vida que a gente está vivendo agora, nesse corpo, ela é solidária com as anteriores que nós já vivemos. Porque a maior parte de nós que estamos vivendo na Terra, nós já vivemos em várias vidas. Já tivemos outras reencarnações, mas a gente tem a dádiva do esquecimento do passado. Imagina eu sabendo, por exemplo, que em uma vida passada eu tenha sido inimiga da minha mãe, que é a pessoa que eu mais amo no mundo, que está no plano espiritual. Mas é o amor da minha vida, minha mãe. Imagina, se eu tivesse, ou se ela também tivesse tido a informação, ou soubesse, né? Como seria? Então, o esquecimento do passado, ele é providencial para que a gente possa se reconciliar com aqueles com os quais nós já convivemos no passado. E se eu estou dizendo que nós já vivemos antes, nesse plano ou em outros, eu estou dizendo que tanto o passado como a existência futura estão à nossa disposição. Mas, aí vamos lá. Como é que a gente vai se preparar para a vida futura? Estou partindo do pressuposto de que vocês também concordam que existe uma vida futura. Que não é o nada, que não é o porvir, não é o nada. Que nada acaba depois que a gente desencarna. O que é que vai acontecer no futuro? Eu acho que vou confessar algumas coisas aqui para vocês, porque o fato de eu estar aqui não significa dizer que eu também não tenha passado por tudo isso, não. Eu me sentia tão feliz em uma época da minha vida, já espírita, que eu ficava pensando, eu sou obrigada, todos os dias eu dizia, meu Deus, muito obrigada, eu tenho uma cama para dormir, eu tenho uma casa, eu tenho comida, eu tenho água para tomar banho, eu tenho minha mãe comigo, muito obrigada, mas eu tenho medo da minha próxima encarnação, porque essa está sendo tão boa, sou tão feliz que eu tenho medo da próxima. Veja, eu tinha esse medo. Eu tinha. Por quê? Porque eu ficava pensando o tempo todo que a existência no planeta como a gente vive, que é o planeta Terra, que é de provas e expiações, a gente tem vários mundos. Daqui a pouco eu chego lá. Que essa existência, ela tinha que ser necessariamente marcada pela dor, pelo sofrimento, pela expiação. E que momentos de felicidade, vejam como eu pensava, eles deveriam ser muito raros. Aí depois eu passei a compreender que eu era feliz porque eu me contentava com o que eu tinha e eu valorizava cada momento da minha vida, naquele momento que eu estava vivendo ali, com a minha casa, com a minha família.
Eu era feliz porque eu era grata. A felicidade é relativa, a gente sabe disso. Mas há momentos de felicidade. E que a gratidão faz com que a gente se sinta mais aliviado e mais feliz. Não era porque eu era iludida, não. Era porque, de fato, eu me sentia uma pessoa extremamente agraciada pela misericórdia de Deus. E eu sou até hoje, eu me sinto até hoje. Como vocês, também passei por dores, sofrimentos, situações difíceis. Mas, ao mesmo tempo, a fé que faz com que a gente vá adiante, siga adiante, faz com que você se agarre à existência e procure fazer o que você tem de melhor. Eu não estou querendo dizer aqui a vocês, gente, que seja fácil para todo mundo. Né? Muitas pessoas, de alguma maneira, e não estou criticando, consideram a existência tão pesada que de alguma forma tentam abreviar. E a gente não pode julgar. Mas muitas dessas pessoas que tentam abreviar sua existência não sabem que o desencarne, a morte, não vai ser o fim de tudo. Por quê? Porque nós seremos, após o desencarne, o que nós estamos sendo hoje. Porque nós somos espíritos imortais. Então, todas as questões que eu tenho para melhorar em mim, que eu não consigo fazer no cotidiano, apesar de todos os esforços, certamente eu levarei para a vida futura. Ou eu irei no plano espiritual estudar, pensar, refletir, trabalhar, para quando chegar aqui, numa nova oportunidade, eu possa vencer isso. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, que são as 3 chagas da humanidade. Porque tudo que acontece, quase tudo, tem origem nesses 3. E eu vou falar um pouco disso mais na frente. Então, voltando para cá, no Céu e Inferno, capítulo 1, que é uma das obras da codificação espírita, tem, o capítulo 1 é o porvir e o nada. No Item 1, vem essas perguntas que eu fiz aí. Existiremos ou não, ser ou não ser, vou estar melhor, né? Para sempre ou para nunca mais, ou tudo ou nada, viveremos eternamente ou tudo se aniquila de vez. Todos experimentamos a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz. Dizer ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada, dizer-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura tenha sido, e seu coração vai se rejubilará. Ou seja, todo mundo quer mais uma oportunidade, né? Para ser feliz, porque eu não vim aqui conversar com vocês essa noite sobre a vida futura para dizer para vocês que vocês, quando desencarnarem, vão ficar sofrendo, vão ficar em um lugar para purgar os erros que vocês fizeram. Quem sou eu para julgar? Cada um vai de acordo com a sua consciência e de acordo com seus atos. Onde estaremos após o desencarne vai ser de acordo com a nossa vivência no hoje, nessa vida e em outras. Tem um livro chamado Voltei, do irmão Jacó, que ele relata a história de um personagem que ele era dirigente de um centro espírita. E ele achava, eu não sei se vocês já leram, é só um breve relato.
Ele achava que quando ele desencarnasse, ele iria já para uma colônia espiritual adiantada, onde não haveria mais sofrimento, mais dor, mais nada, porque ele era um trabalhador da casa espírita, um dirigente. E aí, quando ele desencarnou, ele teve várias surpresas. A primeira foi de que ele só foi resgatado e foi para uma colônia de repouso e regeneração, porque a filha dele, que já estava lá no plano espiritual, pediu muito. Logo na chegada no local onde os espíritos estavam aguardando para serem encaminhados ao plano espiritual, que era numa praia, ele foi resgatado, estava lá esperando, e outros também viriam, né, para serem levados para essa colônia, que seria uma colônia de tratamento, uma colônia espiritual, onde aqueles que desencarnaram estavam indo para se recuperar, para refazer suas energias, etc. e tal. E chegou uma pessoa que era uma professora. Quando ela chegou na praia, se eu não me engano, se não me falha a memória, né, junto dos outros, ela veio com a luz resplandecente do seu peito. E ele olhava para ele e não via nada, não via a luz, não via nada. E ele pensava, minha gente, eu trabalhei tanto na casa espírita, eu fiz tanta coisa, eu fui dirigente, e a minha luz, cadê? Né? Então, a gente não pode julgar pelas aparências. Certa vez, eu estava assistindo uma palestra de Edivaldo Franco. As aparências que eu digo não necessariamente aquelas pessoas que acham que vão estar num lugar, elas vão para esse lugar que elas pensam. Certa vez eu estava assistindo uma palestra de Edivaldo e ele dizia que estava fazendo eu estava assistindo um vídeo, ele contando uma história de uma mulher que ela morava numa palafita e ela ia assistir a reunião e ele estava fazendo uma palestra. E essa mulher, uma mulher negra, muito pobre, muito humilde mesmo, daquelas pessoas que precisam de doação e etc. e tal. E ela morava numa palafita. E quando ele olhou para ela, sentada aí como vocês, ele viu uma luz imensa. E quando ela chegava perto, que ela foi falar com ele, ele falou com ela, era como se tivesse resplandecendo um perfume celestial. Porque aquela senhora, naquela condição de uma existência tão humilde, praticava o bem e a caridade. E ela era, naquela localidade onde ela morava, a pessoa que conseguia cesta básica, que ia atrás de médico para as pessoas, que dava do que ela não tinha quase. É como aquela parábola do óbolo da viúva. Eu não sei se vocês conhecem. Tem uma parábola do óbolo da viúva, que era um local onde as pessoas, lá nos tempos de Jesus, elas iam para fazer doação, lá no gasofilácio. Era um local onde se ia ofertar. E todo mundo que ia dava suas moedas, né? Aqueles que tinham, que davam do que sobrava, né? Eu tinha, digamos assim, 50 moedas, aí eu ia lá e colocava 10 para ajudar. E veio uma senhora que depositou as moedas todas que ela tinha. E aí Jesus pergunta, quem foi que exerceu, que deu mais ali? Aqueles que deram do que sobrava ou aquela que deu tudo o que tinha? Essa senhora, que Edivaldo viu, que morava nesse local, muito insalubre, que fazia caridade, que organizava todo mundo, e ela continuou vivendo lá. Era uma pessoa que estava
numa existência de uma missão de apoiar aqueles outros. E para ela conseguir fazer isso, na vida que ela viveu, ela precisava morar naquele lugar. Um amigo meu, espírita, conversando comigo, falando sobre existência, ele chegou para mim e disse assim: mas, Ana, foi preciso que eu tivesse que passar por esse problema de saúde para eu ir para aquele local e alegrar o ambiente, porque era um ambiente onde as pessoas estavam todas tristes. E a missão dele foi, ao adoecer, ele foi para aquele local onde as pessoas faziam o mesmo tratamento que ele, de hemodiálise, e levou alegria para aquele local. Quando ele estava lá, todo mundo ficava rindo, ele brincava com todo mundo, ele levava coisa para as pessoas. E ele disse: a minha missão aqui é essa, eu sei. É alegrar o ambiente. Eu também estou passando por isso, estou. Mas eu preciso trazer alegria para esse ambiente. Apesar de... Então, vou voltar para cá. Mas prestem atenção, que tudo tem relação com a vida que a gente leva hoje, o que é que a gente está construindo e o que a gente pode viver no futuro. Vamos lá. Allan Kardec, no Céu e Inferno, no capítulo 1, ele diz o seguinte: pela crença em um nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que não se espera. Essa preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência, a tudo. Olha aí. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é, consequentemente, quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos por quanto tempo existiremos. Estou lembrando de uma história de um amigo meu que sofreu um acidente gravíssimo e escapou do acidente. E aí, depois que ele escapou do acidente, um dia ele olhou para mim e disse assim: eu tenho que viver, né, Ana? Porque eu escapei, eu sobrevivi, eu não vou ficar em casa, eu tenho que viver, eu tenho que curtir a vida. Aí eu olhei para ele e disse assim: me perdoe a sinceridade, mas com os amigos eu sou uma pessoa sincera. Você está na prorrogação. Porque ele já foi trabalhador da casa espírita. E aí, a vida, depois do acidente, na minha cabeça, era para ele se dedicar, voltar, se estruturar. Não estou dizendo, minha gente, que não é para a gente aproveitar o que a gente pode, não. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que a pessoa não pode ter um lazer, que a pessoa não pode curtir com a sua família. Não estou dizendo isso. Mas existem os excessos. E ele se jogou nos excessos. E aí ele veio e disse para mim, porque eu disse: espera aí, menino, tá demais, né? Todo dia, toda semana, tudo. Aí ele: não, eu tenho que aproveitar a vida, né, Ana? Oxe, eu vou bem perder tempo. Você que fica aí. Aí eu olhei para ele e disse: estás na prorrogação. Mas cada um com a sua consciência, né? Então, sobre a imortalidade dos espíritos, em O Livro dos Espíritos, nas questões 80, 83 e 115, nós somos esclarecidos de que todos os espíritos são permanentemente criados simples e ignorantes. Veja, Deus nos criou simples e ignorantes. E nós já estamos hoje. Fiquem felizes. Vou até botar o óculos para olhar melhor para vocês. Fiquem felizes, viu? Nós estamos na melhor encarnação. Tenham essa certeza. Eu sei que eu estou. Eu sei que eu estou.
Porque as outras, se eu soubesse, só alguns flashes que eu já tive a oportunidade de saber, eu já tenho certeza que hoje eu sou muito melhor do que eu já fui. E essa é a oportunidade para a gente ser ainda melhor. Não significa dizer, gente, que a gente não cometa erros, equívocos. Mas a gente pode não reincidir no erro. Tem gente que diz assim, eu não acredito que uma pessoa de 40 anos, 45 anos, 50 anos se transforme e mude. Eu acredito. Eu acredito que todas as pessoas podem transformar sua existência para melhor. Eu acredito. Não estou dizendo que são fórmulas fantásticas, mas eu acredito no poder da força de vontade e na vontade de evoluir. E todos nós que nascemos, fomos criados espíritos imortais, simples e ignorantes, também viemos com o instinto de preservação, que faz com que a gente tenha o autocuidado, né? E também viemos com essa centelha divina das leis que estão na nossa consciência e com essa centelha da evolução. Tá? Todos nós que estamos aqui hoje, nessa existência atual, fiquem felizes. Não fiquem pensando, mas eu fui tão suvina e não dei aquela contribuição que me pediram. Esqueça. Pense no agora em diante. Os erros do passado não podem nos aprisionar. A gente tem que pensar, daqui para frente, o que é que eu tenho que fazer para melhorar? E a gente tem o guia e modelo para a humanidade, como o livro dos Espíritos tem uma questão que eu não consigo decorar os números não, viu? Que diz assim, quem é o modelo de perfeição para a humanidade? É Jesus Cristo. E Jesus também nos disse, ele disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No Evangelho de João 3.3. Naquela época de Jesus, vejam, quando ele diz, aquele que não nascer de novo, significa dizer que a reencarnação é real. Só que Jesus não podia dizer desse jeito, porque naquela época, ele estava lidando, né? Inclusive, tem alguns que colocam, né, que Moisés sabia de determinadas questões, mas não pôde revelar, porque o povo da época ainda não estava preparado. Hoje em dia, tem gente que não está preparado. Imagine naquela época, minha gente, há não sei quantos mil anos, 2000 anos. Então, os fariseus, que eram parte dos povos da época, entre eles tinha uma pessoa chamada Nicodemos, que era um senador dos judeus. E os judeus eram um povo que só temia a Deus, tá certo? Porque pensava que, temendo a Deus e fazendo o que Moisés disse, né, os 10 mandamentos, eles seriam um povo vitorioso, um povo que ia prosperar. E aí ele veio e perguntou a Jesus, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos intuir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhes respondeu, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos disse, mas como é que um homem pode nascer de novo? Se um homem já velho, ele vai voltar para o ventre da mãe, vai entrar na barriga para nascer de novo? Aí Jesus disse,
Em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então, é o capítulo 4, o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a resposta a Nicodemos. Então, o Espírito sopra por toda parte. O que é do Espírito é do Espírito, o que é da carne é da carne. Com essa resposta, Jesus coloca a reencarnação como uma maneira, né, de que a gente tem de ver o reino de Deus no futuro. Ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo. E a gente vai precisar nascer várias vezes para a gente evoluir enquanto espírito, tá certo? Que do simples e ignorante a gente vai chegar a espírito puro, anjo. A vocação de todo espírito é ser anjo. É a vocação. É o futuro. É o futuro. Nosso futuro é esse. A gente vai ser anjo no futuro. Por enquanto, a gente vai treinando. Então, e aí quando Jesus chegou no palácio, que enfrentou Pilatos, ele disse, Pilatos perguntou, tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certo que meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora não é daqui meu reino. Disse-lhe então Pilatos, então, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu o dizes que eu sou rei. Mas o que eu quero que vocês guardem é essa frase, meu reino não é deste mundo. E ele diz, eu para isso nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Tudo que é da verdade, ouve minha voz. Com essas palavras, Jesus vai designar o futuro da humanidade e vai, incontestavelmente, nos colocar uma verdade eterna que é: há muitos mundos. E depois ele vai dizer também: há muitas moradas na casa do meu Pai. E eu vou explicar, segundo a nossa compreensão, aqui. Ele diz o seguinte, Jesus, no Evangelho de João: que não se perturbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparar o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, vós estejais também. Quando ele fala que há muitas moradas na casa do meu Pai, gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, a gente vai compreender que essas moradas são os mundos habitados. E aí, esses mundos, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, vocês depois podem dar uma olhada, que são várias categorias de mundo, onde os espíritos habitam. Existe o mundo primitivo, nós já saímos de lá, olha que beleza, já estivemos lá, já subimos um degrau. Nesse mundo primitivo, são as primeiras encarnações e experiências da alma humana, ainda muito rudimentar, onde os instintos predominam sobre a existência. Um pouco melhorzinho vem o segundo mundo,
de expiação e de provas, que é onde nós estamos aqui. A Terra é um mundo de expiação e de provas, a caminho da regeneração, que é uma outra categoria. A caminho. Tem aquela música, depende de nós. Pronto. Onde os espíritos encarnam para prosseguir a sua evolução, passando por provas e expiações decorrentes do seu processo de aprendizado evolutivo. Mas ainda o mal ainda predomina. Infelizmente, a gente está... uma amiga minha também, ontem, ela disse, ela é católica, mas ela também faz evangelho no lar e tudo. Então, ela diz que ela é católica, mas também simpatizante da doutrina espírita. Está tudo certo. Mas ela ontem disse, eu nunca quis habitar nesse mundo, nesse planeta. Desde que eu era criança, que eu não me sentia adequada a esse planeta. Aí eu disse, mas você está aqui, se você está aqui é porque você merece. Nem venha. Todo mundo que está aqui, gente, tá certo? É porque precisa estar aqui. A espiritualidade maior, Deus não erra. Então, se nós estamos aqui, é porque nós precisamos estar aqui para aprender e evoluir. O nosso destino é ir para um melhor, lógico, mas vai depender das nossas ações. O nosso livre-arbítrio. Todo mundo não tem o livre-arbítrio? Então, dependendo de como a gente vai usar o nosso livre-arbítrio, é para onde a gente vai. Aí vem um mundo de regeneração, a Terra caminhando para ele. Nesse mundo ainda existe o mal, mas que não predomina. Os espíritos estão sujeitos a provas, mas já adquirem melhores condições e conhecimentos para estabelecerem uma boa base para a sua evolução. Então, muita gente que está aqui na Terra, que reencarnou na Terra, vai para um mundo de regeneração. Outros vão ficar aqui, outros vão voltar, enfim. Alguns vão para outros mundos. Aí aqui a gente tem a outra categoria, mundos ditosos ou felizes. Olha que beleza, onde o bem sobrepuja o mal, a felicidade já predomina. Mundos celestes ou divinos, habitação de espíritos mais evoluídos, onde reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. Então, a gente tem aqui 5 categorias de mundos, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai chegar lá. Imaginem que é uma escada que você vai subir. Mas se você fizer o bem, você pode ir de elevador. Né? Alguns vão de escada e outros vão de elevador, vão mais rápido. Então, qual é a diferença? É quanto bem você pratica. Mas eu não estou dizendo a vocês que o bem deve ser praticado com vistas a uma recompensa. O bem deve ser praticado porque nós somos espíritos imortais, vivendo uma vida material. E que temos que pensar, não somente em nós, mas pensar na coletividade. Mas o que é que às vezes acontece? As desigualdades sociais, aqueles que têm muito, que não compartilham com os que têm menos, aqueles que recebem uma prova nessa encarnação da riqueza. E a prova da riqueza é uma das mais difíceis. Porque toda a prova da riqueza significa que quem a recebe precisa ajudar a quem não tem.
E muitas vezes, nós que já passamos por essa prova da riqueza, tem gente que chega para mim e diz assim, eu queria passar pela prova da riqueza. Eu disse, cuidado com o que você pede. Pedir, obtereis, buscar e achareis. A prova da riqueza é dificílima. E quando a gente recebe ela, se é que a gente não já recebeu em outra vida, né? A gente precisa ser solidário e compartilhar o que a gente tem com quem não tem. Mas aí o que acontece? Muitas pessoas também não acreditam na vida futura e acham que... Vou dar um exemplo agora de quem está ficando milionário do dia para a noite. Esses digitais influencers, que todo mundo aqui conhece, né? Todo mundo sabe aqui que é um digital influencer, um influenciador digital. É aquele ou aquela que vive nas redes sociais, na internet, fazendo publicidade de empresas, ou produtos ou serviços e ganhando para isso. Infelizmente, existem produtos e serviços que são ilícitos. E mesmo assim, como a gente não tem uma legislação para coibir determinadas situações na internet, essas pessoas ganham muito dinheiro, porque fazem muita publicidade, dinheiro vai, dinheiro vem, é seguidor. Tem 1 milhão de seguidores, tem 20 milhões. Tem gente que tem 40 milhões de pessoas conectadas com elas numa rede social, no Facebook, no Instagram, no X, no Trends, enfim, em uma rede aí, TikTok. E essas pessoas, imagina, vou dar meu exemplo, né? Eu sou uma professora. De repente, eu me transformo numa digital influencer. E fico milionária. Em um mês, eu recebo tanta publicidade que eu ganho 1 milhão, 2, 3, minha conta bancária vai lá para cima. Nem todo mundo que passa por isso tem essa consciência de que tudo que nos é dado vem do alto. É lógico que tem o esforço do trabalho persistente, né? A lei do trabalho é para a gente evoluir também, para a gente poder conseguir viver com dignidade. Mas imagina uma pessoa que fica milionária de uma hora para outra. E aí não acredita na vida futura. E aí, minha gente, a realidade do sofrimento, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 2. Se a vida futura é com efeito, sem a vida futura, a maior parte dos seus preceitos morais nenhuma razão teriam. Ou seja, aos que não creem na vida futura, pode parecer que ele fala da vida presente. Seus preceitos morais não são bem compreendidos ou se tornam uma questão infantil. Por que eu vou compartilhar? Por que eu vou deixar de fazer o que eu estou fazendo se quando eu morrer tudo vai se acabar? Né? A vida futura é o ponto fundamental da doutrina espírita, podendo ser considerada o pivô dos ensinamentos do Cristo. Então, imagina uma pessoa que fica milionário de uma hora para outra e consegue pedir a prova da riqueza e, de repente... Gente, eu estou falando uma coisa que é real. Vocês sabem que isso está acontecendo, né? Muita gente está enriquecendo dessa maneira. E aí, não acredita em nada, então vai viver, vai usufruir do seu dinheiro e tal. E pronto. Aproveitou a prova da riqueza, compartilhou, ajudou, fez bem ao seu próximo. Aí a gente vai pensar sobre isso. Uma das facetas da desigualdade é a concentração de renda. Segundo uma organização internacional britânica chamada Oxfam, a pobreza e a injustiça social atingem toda a humanidade. 2/3 das riquezas geradas no mundo, nos últimos 2 anos, esses dados são de 2022, foram acumulados por 1% da população. A pesquisa chama atenção para o crescimento da pobreza, né? Então, a gente sabe que essa prova é uma prova muito séria, porque nós ainda vivemos em um país onde muita gente vive abaixo da linha da pobreza.
Então, se você quer construir uma vida futura melhor, e você, vai que um de vocês aí, ou eu, né, consegue uma renda milionária para passar pela prova da riqueza. Estou chamando a atenção porque isso muitas vezes tem sido cogitado pela juventude. O que é que você vai ser? Ah, eu quero ser um influenciador digital para ficar rico. Quem trabalha com juventude sabe disso. Mas a gente tem, a doutrina espírita chama atenção para a responsabilidade moral que a gente tem nessa existência. Implica que cada espírito deve buscar o seu autoaperfeiçoamento, refletindo sobre suas ações e buscando agir com amor, compaixão e justiça. Vamos lá. A vida futura, ela implica também, gente, como eu já disse antes, o que eu sou aqui, a minha individualidade, ela vai ser conservada na vida futura, quando eu for um espírito desencarnado. E aí a vida futura implica, segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a pergunta 959, ele vai dizer que a vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte, com efeito que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito. As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos unir ao nada. Vejam só, o aperfeiçoamento moral, né, a autoatualização, como dizem alguns autores, ela tem que ser permanente. Nós temos que buscar ser amanhã melhor do que a gente foi hoje. Trabalhar a nossa evolução, né? E trabalhando a nossa evolução, numa vida futura, a gente vai enfrentar desafios, mas já com a experiência do que a gente viveu do hoje. Então, a gente já vai se preparar para o futuro. Significa dizer também, gente, que... Passar aqui. Muitas vezes, existe uma questão, eu até trouxe aqui um dado de uma pesquisa que o Momento Espírita apresentou para a gente, a redação do Momento Espírita. Não sei se vocês já ouviram o Momento Espírita. Alguém aqui conhece o Momento Espírita? É muito bonito, né? E aí, o Momento Espírita trouxe um caso que eu fiquei bem estarrecida. E eu vou trazer para vocês. Que é o medo da morte, uma pesquisa sobre o medo da morte. Vou ver aqui. Deixa eu ver aqui. Um estudo que foi feito com jovens, numa reportagem que passou na televisão há um tempo atrás, numa enquete com jovens adolescentes de São Paulo, disseram, 51% deles disseram que o maior medo que eles tinham era da morte. E eu fiquei impressionada com essa informação, com esse dado, né? E aí o Momento Espírita vem aqui e diz assim: ao ouvirmos o resultado da pesquisa, de imediato nos pusemos a pensar acerca do quanto eles necessitam de orientação, essa juventude. Porque o que causa esse medo da morte é o receio da destruição total. Porque na pesquisa perguntavam: por que você tem medo? Eu tenho medo de morrer. Por quê? Porque eu vou me separar da minha família, meus amigos. Alguns já tinham filhos. Enfim. E aí é o receio da destruição total, decorrente da noção equivocada acerca da vida futura. À medida que a gente compreende que existe possibilidade de uma vida futura, que a vida não acaba aqui, a gente passa a confiar e ter algo que o Evangelho nos exorta a ter fé no futuro. Bom ânimo para enfrentar os problemas do cotidiano.
Não é fácil, eu estou dizendo aqui, mas não é fácil. Tem dias que nós vamos pensar, Maria, essa existência está pesada, né? Mas quando a gente reflete que é um instante, essa nossa existência é um instante de um espírito imortal, de um espírito que já viveu, que não vai se extinguir. Que nós vamos encontrar nossos entes queridos, se tivermos merecimento, quando a gente desencarnar. Uma das partes mais bonitas do Nosso Lar, o livro, pelo espírito de André Luiz, eu me emocionei muito, é quando no capítulo que ele encontra a mãe dele. Não sei se vocês já leram. André Luiz, um espírito era um médico que desencarnou e foi para o plano espiritual. E aí esse livro Nosso Lar conta como foi a chegada dele no mundo espiritual. E ele, que era um médico na vida material, não teve tanto cuidado com o próprio corpo, né? Viveu a vida como se nada existisse, aquele igual ao meu amigo que queria curtir tudo, viver tudo, beber tudo, fazer de tudo. E aí, quando ele está no plano espiritual, ele levou 8 anos para encontrar a mãe dele. E ela foi quem pediu e que ficava em oração, pedindo para que ele fosse resgatado. E ele levou 8 anos. Quando eu li aquilo, eu chorei tanto, porque eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu vou ter o merecimento de encontrar com a minha mãe antes de 8 anos? Eu só pensava nisso. Por quê? E ele queria encontrar a mãe dele. Só que não era o momento, porque a mãe dele já estava em outras orbes. Era um espírito muito mais evoluído. E ela não tinha, e ele não tinha permissão para encontrar com ela, até que ele estivesse melhor preparado. Enfim. E aí esse medo da juventude é uma coisa que me chamou muita atenção. Mas a gente já está partindo para os finalmente. Espero que vocês estejam aproveitando tanto quanto eu aproveitei essas lições. E eu vou fazer aqui 2 questões, que também tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 3. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza. É uma realidade material demonstrada pelos fatos. São testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases, em todos os seus detalhes, de tal modo que não há mais possibilidade de dúvidas, e a mais simples das inteligências podem compreendê-la sob seu aspecto verdadeiro. Tal como imaginamos um país no qual temos apenas uma descrição detalhada. Assim, é essa descrição da vida futura, de tal maneira mostrada, são tão racionais as condições de existência, feliz ou infeliz, dos que lá se encontram, que reconhecemos não poder ser de outra forma. Afinal, aí reside a verdadeira justiça de Deus. E para finalizar, tem um pensamento de Emmanuel. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetrem-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. Nesta casa, nós estamos sendo assistidos pela espiritualidade maior. Nós temos uma plateia aqui de desencarnados junto conosco. E aí a cooperação e a assistência é o tempo todo. A gente precisa orar para ter assistência.
nenhuma prece fica sem resposta. Ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os 4 múltiplos de seus servidores, conduzindo-os à vitoriosa e bela, à união suprema com a divindade. Mas para terminar mesmo, o que é que a gente precisa fazer hoje? Aprender a perdoar 70 vezes 7 vezes. Amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fazer com os outros aquilo que eles gostariam que fossem feito por eles. Não é o que a gente gostaria, é o que é melhor para determinada pessoa. E exercitar todos os dias o auto-perdão. Porque às vezes a gente vive arrastando uma corrente do passado. Sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite. E voltarei em outros momentos, se for convidada. Agradeço a espiritualidade amiga. Fiquem com Deus. Bom retorno aos seus lares. E estamos juntos. Todo mundo buscando a evolução espiritual.